Karine, boa noite. Vamos entrando, pessoal. Oi, Fabiola, tudo bem? Oi, Rafa. Que prazer ter você aqui com a gente. Tudo bem, Karine? Boa noite. Boa noite. Karen Del Bem, boa noite. Foi teu aniversário esses dias, né, Fabiola? Meus parabéns. Deixei um recadinho pra você lá. Que bom que a Fer te avisou. Eu pedi pra ela te avisar. Oi, Denise, tudo bem? Boa noite. Manu, muito bem, pessoal. Atrasei aqui 3 minutinhos, né? Entrei, era 9h33. Alguns probleminhas aqui domésticos, né? Faz parte aí da quarentena, né? Da gente não poder sair e fazer as coisas em casa, né? Arquiprint, tudo bem? Boa noite, boa noite. Bom, pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro dia ou terceira noite, né, da semana de enfermagem. Ontem, né, para mim tá sendo uma experiência incrível, né? Eu tive bastante feedback positivo, o pessoal aí mandou mensagem, né, principalmente inbox, falando que gostou muito, né? Elogiando pela iniciativa, né? Isso tudo assim faz um bem, faz um bem pra gente, assim, né? É muito gostoso a gente ver que uma ideia que a gente tem tá tendo um retorno positivo, né? Então isso é muito bom. Bom, deixa eu só encostar a porta aqui que meu marido chegou pra ficar com as crianças. Só um minutinho, gente, já volto. Agora sim. Agora eu acho que eu tô livre. Bom, quem não me conhece, meu nome é Carla, né? Eu sou a Carla Simão, enfermeira e coach. Estou promovendo aí essa semana de enfermagem junto aí com algumas parceiras, né, que deram seu sim, que toparam fazer essa jornada comigo. Ontem nós tivemos, né, a live junto com a enfermeira Cristiane Carvalho, que foi uma live deliciosa, né, onde ela falou um pouquinho para nós sobre os cuidados paliativos, né? O olhar que se tem, né, um novo olhar para esse paciente de cuidados paliativos e também para os profissionais, né? Como que é o profissional que trabalha com esse cuidado. E aí, gente, eu tenho uma novidade para vocês, tá? Além do sorteio, né? Toda noite eu tô falando, se você ainda não tá participando do sorteio, tem prêmios incríveis que eu vou sortear no dia 13, tá? 8h30 da noite, para quem seguir as regras lá do sorteio. Então, olha no meu post, olha no Stories que tem um post que tem as regras do sorteio para você participar. E no destaque na minha bio também tem indicando qual é esse post, tá? Porque você tem que seguir as regras lá no post certo, né? Porque eu vou jogar no sorteador e tem que ser naquele post, não pode ser qualquer um, tá bom? Então, se você ainda não tá participando, vai lá, vê esse post aí no meu Stories ou no destaque sobre o sorteio e participa, tá bom? E aí, gente, eu tenho um presente, tá? Que é para todos. Hoje eu tava conversando, né? Com essa minha amiga, né? Que também é coach, tá? A Denise Abreu, que tá aqui prestigiando, né? Oi, Thelma, Fátima, Letícia. Então, a Denise, ela é coach e ela teve, assim, a experiência pessoal, né? De ter pais, né? Os pais dela com doenças demenciais, né, e degenerativas, tá? E no coaching, se tem uma coisa assim que a gente aprende, né, é que a nossa história vale ouro. E tudo aquilo assim que a gente aprende, a gente pode, né, com muita propriedade, trabalhar e ajudar outras pessoas com isso, né? E aí vem as técnicas todas que a gente aprende as ferramentas do coaching, né? Só que aí, além de você ter a ferramenta, você também já passou por aquela experiência, né? E a Denise Abreu, ela passou por essa experiência, tá? E tem tudo a ver, né, com o paliativo, essa experiência aí também, né, do pai dela chegar nessa fase, né, tanto da deshospitalização quanto na fase dos cuidados paliativos.
e ela, tá, fez um e-book que ela está dando de presente gratuitamente, tá? O e-book chama Como Cuidar do Outro Sem Esquecer de Mim. Olha que coisa linda, né? Para nós que somos enfermeiros e principalmente, né, enfermeiros, profissionais de enfermagem de modo geral, e principalmente para a pessoa, né, para aquela pessoa que tem um familiar, né, que tem uma doença, né, crônico-degenerativa e uma doença demencial, né, que vai acabar evoluindo, provavelmente, talvez, para um cuidado paliativo. Então, ó, eu vou deixar no comentário, eu vou colocar umas fotos no meu stories e no comentário, tá? O perfil da Denise e também o caminho que você tem que fazer para poder ganhar esse e-book, tá bom? Ela tá aqui. Minha filha escapou do meu marido. Então, gente, vamos lá. Hoje, então, tá? Nós temos, né, a querida convidada. Gente, só um minutinho. O amor. Minha filha tá aqui. Hoje, então, nós temos a convidada, a querida convidada, Flávia Lúcio, né? Ela é enfermeira, ela é mestre, doutoranda pela FAMERP, tá? Emergencista, auditora em saúde e proprietária da Laser Help. E ela vai falar um pouquinho conosco hoje, né, sobre o empreendedorismo, né? Que empreender na enfermagem é possível, né? E vamos ver, Flávia, dá um oi aí para mim. Oi, Matheus, João, oi, Andréia. Obrigada por vocês estarem aí com a gente de novo. Manda um oi para mim de novo, Flávia, que eu não tô te vendo aqui. Deixa eu ver aqui. Oi, Rose. Deixa eu ver aqui se eu acho. Flávia, manda aquela... Oi. Deixa eu clicar aqui em cima de você. Aqui, ó, vou te chamar. Tô te chamando, Flávia. Vamos entrar aí. Oi, Flávia. Boa Oi, noite, tudo bem? boa noite, tudo bem? E você? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo muito bem. Tá Qualquer, ótimo. qualquer coisa avisa que eu coloco o fone, porque às vezes a conexão dá uma oscilada aí e a Aham. voz às vezes fica cortando. Muito boa noite a todos, pessoal que está entrando aí. Agradecer a Carla pelo convite. Satisfação muito grande estar com a minha ex-colega, né, de trabalho, né, Carla? Afinal, nós trabalhamos juntas. E Então, a Flávia, eu conheci a Flávia, ela era enfermeira da UTI de emergência, né, Flávia? Era na emergência, né? Eu lembro de você eu, lá embaixo. eu era aprimoranda. Ah, aprimorando? Ixi, faz tempo. Faz tempo, poxa, agora hoje a gente vai denunciar a idade, nossa idade para o pessoal, né? Verdade. Então, Flávia, olha, agradecer, muito obrigada pelo seu sim. Né? A Flávia prontamente, né, agradeceu, aceitou, né, esse convite. E além disso, ainda ela é uma, né, das pessoas que. Ai, parece que tá dando um eco aqui. Não sei se está aparecendo para vocês. Deixa eu abaixar um pouco. Esse melhor. Tá bom? O som? Para mim tá. Tá. Diminuiu o eco, acho que estava muito alto aqui, meu volume de vídeo. Para E mim a tá bom. Flávia também. E a Flávia também, né, uma querida aí que também faz parte das pessoas que estão, né, dando os prêmios aí para vocês, né? E aí, ô Flávio, eu queria então, né, que você contasse um pouquinho para nós, né, dessa sua trajetória, né? Porque de enfermeira lá, né, emergencista, de UTI lá do hospital de base, né? Depois você saiu, foi trabalhar na linha de curativos, né? Conta um pouquinho para nós aí sobre essa tua trajetória, né? E depois até a questão do empreendedorismo, né? Será que enfermeiro pode ser autônomo?
né? Pode Pois ter é. firma, pode trabalhar como autônomo. Bom, Carla, eu vou tentar fazer aí minha história acadêmica e profissional em 3 minutinhos. Afinal, eu entrei na graduação em 2001. Eu me graduei pela FAMERP em enfermagem em 2004. Nesse momento, a minha aptidão me levou para a emergência. Então, eu prestei o aprimoramento, eu entrei no aprimoramento em emergência. Foram 5 anos praticamente trabalhando nessa área. Então, antes de finalizar o aprimoramento, eu já estava contratada no Hospital Alsta. Então, são 2 hospitais que eu trabalhei. E é claro, quando a gente entra numa instituição, a gente não fica unicamente num setor. Eu tive a bênção, porque eu aprendi a trabalhar em vários setores. Então, eu entrei no Alsta pelo resgate, depois acabei indo para a UTI geral, fui para a emergência, porque é um hospital de médio porte, né? Então, a gente se ajuda. E depois eu acabei retornando para o hospital de base, para a UTI geral, no 7º andar. Na época era para cobrir uma licença gestante e depois eu acabei indo para a enfermaria. E o importante de ir para a enfermaria foi quando me abriu um horizonte ligado à auditoria, que eu pensei, poxa, existe vida além da assistência, eu quero aprender um pouquinho além dos bastidores. E essa pós que eu fiz em auditoria em saúde foi importante para eu entender um pouco o fluxo que funciona, né, o funcionamento em si, processo de compra e venda, dos convênios, dos próprios hospitais, como que funcionava, a SUS e a questão particular. E então, assim, isso daí abriu muito o meu horizonte. E foi o que me permitiu trabalhar em uma das áreas inovadoras também da enfermagem, que hoje é muito promissora, que na época, lá em 2013 para 2014, quando isso aconteceu, ainda era tudo muito recente, estava sendo ainda muito bem delineado, que é a questão do assessor técnico. Então, eu fui trabalhar no meio comercial, como assessora técnica em uma empresa. Posteriormente, eu assumi a gestão dessa equipe em todo o interior de São Paulo. Inicialmente, eu trabalhava com uma linha de curativos, mas quando eu assumi a gestão, eu assumi todas as linhas, todas as marcas, né, que tinha na empresa. Então, assim, foi uma experiência muito importante porque agregou a questão comercial. Foi ali que eu vi que nós, enfermeiros, temos outros horizontes. Nós temos ainda muito que estudar além do que a gente estuda na graduação. E foi quando me deu, assim, uma visão do que a gente pode fazer de algo mais. Me encontrei nessa parte comercial. Eu já tinha um exemplo, Carla, assim, dentro de casa, né? Porque eu observava muito o meu pai, né? Ele é administrador de empresas. Inclusive, hoje, depois do mestrado, eu fiz o meu mestrado, defendi o ano passado, eu já entrei no doutorado agora no final do ano, e nesse meio todo aí, eu sou aluna da graduação de administração também. Eu estou indo para o 3º ano de administração, Nossa! seguindo os passos aí do meu pai. Passei a minha vida observando, olhando. Meu pai foi administrador de boas empresas, grandes empresas. Aqui eu posso citar a Kibon, que todo mundo conhece, né? Então, e também aqui na nossa região, o HB Saúde, que é um convênio. Então, assim, a gente observa, né, as atitudes, se inspira. Então, com certeza, quem me inspirou realmente para essa parte administrativa, organizacional, a primeiro momento foi o meu pai. Na enfermagem, nós temos alguns profissionais que são empreendedores, que a gente precisa, né, também ter inspirações. A gente tem duas cariocas, olha só que coincidência, né? Aqui na nossa região de São José do Rio Preto, tanto a Sueli Kaiser, que é enfermeira e empresária, visionária, 5 minutos de conversa com ela, você já se sente lá em 2050. E nós temos a professora doutora Cleia também, que ela inova bastante dentro da docência, dentro das gestões públicas. Hoje ela é suplente de vereador, então ela é uma pessoa muito ativa, então ela contribui muito
para a sociedade, para a nossa saúde local. Então, a gente precisa ter esses exemplos, né? Então, depois que eu trabalhei nesse ramo, no ramo comercial, e eu fui buscar esses instrumentos, acabei entrando nessa graduação aí realmente por um hobby, para entender um pouquinho melhor. E aí, o ano passado, eu abri minha empresa, né? É claro, minha empresa ela é muito recente, ainda vai passar por um processo de amadurecimento. Os profissionais que me conhecem há quantos anos, né, cara? Eu tenho aí 16 anos só de formada, então o pessoal tá todo mundo acompanhando esse processo. E eu vejo que os profissionais eles torcem muito porque é um start para nossa carreira, é algo que durante a graduação a gente não tem alguns pontos, né, relacionado a isso e que a gente precisa começar nada, né, praticamente. Se atentar para isso, para a formação dos novos profissionais, porque a gente tem uma formação muito assistencialista, ligada ao hospital, não que isso seja ruim, mas a gente precisa ver que realmente a gente fala, enfermagem, é profissão, né, do futuro, 2020 a nossa... Mas a gente precisa ver em que pontos realmente a gente pode começar a trazer essa modernidade, essa mudança para dentro realmente para a nova geração, né? Você mesma, você é um exemplo de que aí coaching está se inovando, né? São profissionais, assim como eu, com um longo tempo aí de carreira já consolidada, e mesmo assim a gente não se aquieta e a gente procura não pare, inova, não é mesmo? Verdade. Então, eu vejo assim, a enfermagem, até quando é possível, eu estou dentro lá nas aulas da graduação, eu procuro levar um pouquinho para eles do que é essa questão do empreendedorismo, porque você abrir uma empresa é uma coisa, você empreender é totalmente diferente, fazer algo né, diferente naquilo que você está ofertando para o seu cliente, lembrar disso. Então, é um desafio, principalmente na nossa formação. Nós não temos, né? E os profissionais, eles estranham, poxa vida, mas um consultório de enfermagem. E, assim, deixando claro até que a minha empresa não é apenas um consultório de enfermagem. Ele tem um leque ali, que são as consultorias, são os treinamentos, os treinamentos em company, que tem bastante procura. Então, a empresa ela não se resume a apenas um consultório de atendimento. Mas e aí fica aquela pergunta que eu sempre faço, né? Por que os outros profissionais são formados, são direcionados, né, a ter o seu próprio estabelecimento, o seu próprio negócio, cobrar por ele, afinal, a gente estuda, são anos de investimento, além de graduação, mestrado, doutorado, nós temos os cursos de extensão, tudo tem um custo, não é mesmo? E qual o problema do enfermeiro também ganhar por isso, lutar pelo seu espaço? Então, eu acredito que a gente precisa, sim, impulsionar as novas gerações. Eu falo também que aquele enfermeiro de antigamente, mais acomodado, que se formava, arrumava o seu emprego e ali permanecia e sem se modificar a si mesmo, sem fazer uma própria autoanálise, ele não vai ter tanto espaço mais no mercado. Nós lidamos com uma profissão que é da área da saúde, nós lidamos com o ser humano, é uma ciência, nós precisamos estar constantemente estudando, né? As coisas mudam muito rapidamente, a nossa área mesmo, não é mesmo, Carla? As nomenclaturas, né? Nossa. Dando um exemplo, muda cada 2 anos. E aí, o que você vai oferecer, né, para o seu cliente? E lembrando que empreender não é aquela pessoa que abre o seu próprio negócio apenas. Empreender, você pode empreender dentro da sua própria instituição de trabalho. É o que você vai trazer de novo. Eu fico questionando isso com o pessoal perante o Covid, né, agora, o que será que o enfermeiro vai trazer de novo? Né? A gente fica muito batendo nessa tecla do empoderamento, mas o empoderamento da enfermagem, ele vem, isso é uma opinião muito pessoal, né?
ele vem de acordo com qual o posicionamento que nós estamos passando para a sociedade. Qual o posicionamento, a nossa postura perante os outros profissionais. Será que a gente está ao passo realmente de se empoderar? Porque empoderar para mim não é ficar gritando aos quatro cantos. Eu acho que vai muito mais além, vai de como é a nossa postura profissional, aquele conhecimento que você precisa transmitir no momento em que a equipe multidisciplinar precisa de você, como se você a sua postura perante, né, as pessoas, como é a sua apresentação perante as pessoas, você gostaria de ser atendido por você mesmo, são aquelas questões, né, de sempre. Então, o empreendedorismo... E ainda mais agora que o foco está todo em cima da enfermagem, né? A enfermagem Com certeza. nunca teve tanta evidência que nem agora, né? Poxa, agora é o momento da gente mostrar que sim, nós temos pessoas ligadas à pesquisa, à ciência, à inovação, a assistência ela faz parte, isso é nosso, mas a gente faz isso com muito conhecimento, com muita competência. A gente tem uma profissão ligada historicamente à questão de caridade. Eu acho que a caridade ela faz parte de tem que fazer parte de qualquer ser humano. E todo mundo tem que ter uma profissão e realizar tudo na vida com amor, né? Mas a gente está ali trabalhando porque a gente também, assim como os outros profissionais, a gente quer se realizar profissionalmente, financeiramente. E eu não vejo isso como problema. Então a gente precisa começar a fazer uma autoanálise da própria profissão, como pessoa. Quando a gente vai empreender, parar e pensar um pouquinho realmente. Será que eu tenho condições de oferecer para a sociedade o que ela espera que vai ser oferecido? Porque senão é melhor esperar um pouquinho, né, Carla? A gente precisa ter essa consciência, né? Que a gente precisa... São passos que a gente precisa, um de cada vez, se preparar. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente não sabe nada, né? Tem hora que bate até o desespero, não é mesmo? Então a gente... Você também fez um mestrado, você sabe o quanto é árduo esses caminhos. Então é uma construção passo a passo. E quando a gente fala em empreender, a gente precisa sair um pouquinho da nossa zona de conforto, que é a assistência, que é o que é ligado puramente à nossa profissão. Então, tem alguns assuntos, algumas questões que a gente vai precisar buscar, né? Por exemplo, realmente o que é a essência da palavra empreendedorismo, como que se abre uma empresa, gestão financeira, fluxo de caixa. Então, são algumas questões que a gente precisa levar em conta. Quando eu fui abrir o consultório, eu me preparei antes, fiz alguns cursos no Sebrae, a CIRP também, né, que é a nossa associação comercial, ela nos oferece alguns cursos bastante interessantes. E como eu já vinha do... Porque para trilhar esse caminho, né? Porque que nem assim, o enfermeiro, a gente não aprende nada disso, né? Então ele pode buscar esse conhecimento nesses lugares, né? No Sebrae, onde você falou, na CIRP, né? Isso, a CIRP ela sempre promove, quando os cursos são cobrados, é um valor bem baixo. Nós temos o Sebrae que oferece na plataforma online deles alguns cursos grátis, tem outros cursos que são pagos e que vale a pena. Lembrar que você não vai fazer nada sozinho, ainda mais a mulher, né, que é mãe. Eu não teria chegado onde eu cheguei se eu não tivesse o suporte da minha mãe cuidando do meu filho para eu poder chegar onde eu cheguei, para ter essa tranquilidade de poder estudar, lutar. E na questão profissional, lembrar que a gente vai precisar e contar, por exemplo, com a ajuda de um contador. Eu vejo muitos profissionais que abrem o próprio negócio dizendo, não, eu vou te ensinar como que você vai calcular a alíquota, essas coisas. E não é bem assim, né? A gente precisa realmente ter um contador para direcionar a gente. A gente vai aprender muita coisa, emissão de notas, por exemplo. Mas a gente precisa de um contador para te ajudar a organizar o teu estabelecimento. Então,
Pensando, por exemplo, numa clínica, num consultório, que está em bastante alta ultimamente, a gente precisa pensar que tem que escolher um ponto para esse local, né? Um ponto que seja favorável para você e para os seus pacientes. Lembrando que nesse local você vai ter que ter um acesso aí para a estrutura, com todas as normatizações da vigilância sanitária, aquilo que a gente sabe do que pode, né, com relação aos descartes de materiais, de fluxo de entrada e saída de pessoas. Você vai precisar ter uma parceria aí com o serviço de coleta, né, desses resíduos. Quando eu abri a empresa, eu até muda de planta. Eu tive que doar, né? Eu não sabia que fazia parte disso, mas você vai ter que ter um cadastro na junta comercial, que isso é da função do contador. A gente vai ter que ter uma abertura no nosso conselho regional. Inclusive, no meu caso, eu tenho Simples Nacional. Eu sei que muitos profissionais têm o MEI. Eu só gostaria até de ressaltar com relação a isso, porque toda profissão que é regulamentada, ela, teoricamente, ela não pode ser MEI. O MEI é para uma profissão que não é regulamentada, por exemplo, um pintor, um marceneiro, né? Nossa profissão, uma profissão quando ela é regulamentada, ela precisa ter um outro tipo de regime. E o melhor regime, quem vai estar te orientando é um contador. O contador, ele é uma peça fundamental na abertura de qualquer negócio. Então, só dando essa dica, porque no caso, o meu é um estabelecimento, eu sofro fiscalização e tudo mais. Antigamente, o enfermeiro conseguia colocar lá como serviço de enfermagem, abrir um MEI, hoje já não é mais permitido, é bloqueado. Então, assim, muita atenção, pessoal, quem tiver essa intenção de abrir um próprio negócio ligado à nossa profissão, fazer toda essa pesquisa, né, com o contador, contar com a ajuda dele, para ele direcionar a melhor forma de abertura da sua empresa. E, além disso, a gente tem que colocar no papel, né, que tem os gastos com insumos que vão ser necessários, móveis, até toda essa estrutura. No caso, lá no meu consultório, eu optei por utilizar coberturas de alta tecnologia, que é a minha base dos últimos 6 anos trabalhando com isso. Então, eu sei da resolutividade. E eu também optei em colocar uma tecnologia, agregar uma tecnologia que é a laser terapia, que, embora muito antiga, é uma tecnologia que está sendo assim abordada agora. As evidências científicas, elas estão agora que elas estão, né, mais concretas. Então foi a opção que eu achei o máximo, viu, Flávio? Você ter incluído isso, porque nossa, eu lembro, faz tantos anos, eu nem sei quantos anos faz que eu fui num evento lá em São Paulo. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre a terapia laser, né, como coadjuvante na cicatrização. E quem deu a palestra lá no evento de enfermagem foi um fisioterapeuta, né? E aí, a gente sabe que a fisioterapia que começou, né, e agora a enfermagem está cada vez mais se apoderando, né, dessa área de cicatrização de feridas que é muito nossa. Né? Sim, o laser, ele data da época de Einstein, mas só na década de 60, 70 que os russos inovaram isso numa cirurgia oftalmológica. Depois ela ficou muito forte na odontologia. E hoje, assim, está aberta a todas as áreas da saúde, claro. E ela tem outras aplicações, outros tipos de lasers na indústria, por exemplo. E hoje, para você ter uma ideia, como o campo está vasto, eu tenho dado consultoria não só para enfermeiro, mas para quem é médico, dentista, veterinário, inclusive, porque é a interação da luz com o tecido, e depois cada um vai aplicar aí de acordo com a sua lei do exercício profissional. Outro ponto que, assim, eu gosto também de sempre estar falando, que quando a gente abre um negócio, ou até mesmo como profissional, a gente tem que estar muito pautado na lei do exercício profissional. Quero até agradecer a presença da professora doutora Cleia, representante aí, ela, conselheira do Conselho Regional de Enfermagem. Satisfação tê-la aqui conosco.
E, inclusive, porque eu ia citar com relação a isso, usar os nossos pareceres, né? São instrumentos de trabalho. O conselho, ele está ali lutando para nos respaldar. Então, assim, nos basearmos com relação aos pareceres, o que eles normatizam, isso é uma seguridade muito grande para nós enfermeiros. Aqui, uma palavra, aqui, ó, o laser é muito usado em Israel, realmente. Eles levaram a tecnologia, eles estão utilizando, aliás, está sendo utilizado muito no mundo inteiro, né? Nossa, e que bacana, ô Flávio. Então, vai. O campo o leque é muito amplo, né? Porque, nossa, que interessante isso, né? Porque que nem você, enquanto enfermeira, né, tá empreendendo, tá trilhando esse caminho, e olha só que bacana, dando consultoria, né, para outros profissionais, né, além de Sim. atender, né, como enfermeira também fazendo, né, as terapias aí, né, atuando na área, mas também dando consultoria até para outros profissionais de saúde, né? Super bacana. Sim, e não para por aí, viu, Carla? Porque nós temos um leque aí para atuar em prefeituras, em empresas, cada um na sua facilidade aí de aptidão. Nós estamos falando de tratamento de feridas, dor, mas tem especialista em home care, em auditoria, em UTI. O enfermeiro ele pode sim oferecer consultorias, esse conhecimento que ele adquire ao longo dos anos, colocar isso de uma forma para ampliar. A gente precisa parar um pouquinho com essa questão de ego e querer guardar só para a gente o conhecimento. Além de ser uma outra oportunidade de trabalho, de ganho, e um ganho muito bacana, você está propagando o conhecimento, né? Aliás, a questão de fazer parcerias, né? A gente precisa começar a ter o hábito, nós enfermeiros, de realizar parcerias mais, né? Uns com os outros, apoiar mais uns aos outros. Isso falta um pouco na nossa profissão, não é mesmo? Eu Verdade. acho que isso daí precisa ser mais trabalhado com os profissionais. Eu vejo quando eu visito alguns profissionais, sem ser da nossa área, eles também sentem falta do profissional enfermeiro fazendo parceria com eles, aquela questão realmente de vamos trabalhar juntos em prol de um paciente, em prol de uma sociedade. Eu acho que a gente precisa começar abrir um pouquinho mais a nossa mente, parar de ficar pensando, por que uma profissão tem isso, tem aquilo, ou faz isso, faz aquilo? Não. O que você tem feito com a sua profissão? A gente tem uma profissão tão bonita, tão linda, e a gente às vezes esquece até os recursos que ela nos proporciona. Então a gente precisa começar a fazer essa autoanálise. Já, né, eu sei que tem graduandos aí da, da, da graduação, desde quando a gente sai da graduação e quando a gente já tem um tempo de formado, começar a fazer essas autoanálises, né? Foi uma das coisas também que eu pensei, o que eu vou deixar para minha profissão? Daqui a pouco vai bater o Uhum. tempo aí de aposentadoria, o que eu vou deixar para minha profissão? Eu vou simplesmente passar por ela como uma enfermeira e o que eu vou deixar de diferente? Então eu quero deixar sim algo diferente aí para quem vai estar depois seguindo nossos passos. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar, né? E empreender é como se fosse a bolsa de valores, né? São altos e baixos, é algo bastante, assim, ainda mais agora que a gente está passando por um período, né, uma situação no país, que a gente precisa ter um autocontrole muito grande para não deixar que a ansiedade e o medo tome conta. Então, às vezes a Porque gente assim, pensa, porque o enfermeiro, que nem você falou, geralmente assim, na faculdade, né, é muito direcionado à parte assistencial ou acadêmica, né, no sentido de você seguir a linha de pesquisa, mestrado e doutorado. Essa questão do empreender, do investir nessa carreira autônoma, né, é uma coisa desafiadora, porque você sai ali, né, ganhando bem ou mal, você tem aquele salário fixo que você sabe que você vai receber no fim do mês.
de repente Isso. você sair disso, né? E ser autônomo, encarar todos esses custos, né? Então, muitas vezes, uma que eu tenho certeza que tem muita gente que nem que não tem esse olhar, né? Que nem imagina que o enfermeiro pode sim trilhar esse caminho, se realizar nele e ter sucesso. E muitos têm medo, né? Muitos não têm coragem. Fica ali reclamando, reclamando, não está satisfeito com a assistência. Isso não significa que ele é um mau enfermeiro, é que ali existem os perfis, né? Os perfis para quem é da Sim, assistência, para quem é da auditoria, para quem é da pesquisa, né? O leque na enfermagem é muito grande. E é muito interessante, porque muitos não sabem que tem essa possibilidade, né? Essa possibilidade toda que você está mostrando para nós aqui. Né? E tem essa questão mesmo, às vezes, que rola uma insegurança, um medo de trocar tipo, o certo pelo duvidoso, né? Porque é ele que vai ter que bancar ali, né? Ele vai ter que ir atrás, ele vai ter que se doar ao máximo, né? Vai ter que é. dar com certeza o melhor. Se no serviço ali, às vezes, ele não fazia o melhor, na hora que ele tem que contar com ele mesmo, ele vai ter que dar o melhor para se destacar, né? Porque ele não vai ter o patrão, né? Ele vai ser o patrão dele mesmo, não é? É isso mesmo, porque às vezes as pessoas pensam assim: ah, é ótimo você ser o próprio patrão, porque você não tem o patrão. Tudo tem o seu lado, os pontos positivos e negativos. Né? Quando você tem um patrão, mas você tem o seu salário lá garantido, e eu que o diga, porque eu já estava num patamar aí que eu estava bastante sólida na carreira, e eu me sinto muitas vezes como uma recém-formada, porque eu estou retomando uma carreira dentro da minha carreira. Então, eu estou recomeçando e dentro de um tempo aí de carreira. Então, a luta, eu costumo falar para os meus pais, vai ser um período aí de muita luta, muito estudo, é uma correria como se eu estivesse me formando. E tem o lado bom de ser o próprio patrão? Tem, mas também tem os pontos negativos. Afinal, todo o ônus também é seu. Você tem as contas, você tem as dívidas, né, para pagar, você tem tudo aquilo para cumprir. Então, quando você tem um emprego e você recebe o seu salário, essa é a tranquilidade. Aí tem outras questões. Aí vai do profissional. Qual que é o seu propósito de vida? Porque tem gente que vive super bem e tem pessoas que, assim, dá para aliar as duas atividades, dá para começar aliando também. Vai aos poucos, né, diversificando. Não precisa sair inovando, pense muito bem, porque realmente empreender no Brasil não é fácil, nós temos muitas aí impostos para pagar, ainda mais numa carreira que a gente está inovando, que é um desafio realmente a gente mostrar para a sociedade o que a gente pode fazer, qual que é a nossa competência profissional. Então, assim, quando quem inicia também, pode ir lá na frente ser uma referência, mas não é fácil para quem está iniciando, você está rompendo barreiras, você está lutando por algo que ainda não é visto, não é assimilado, né? Então, nisso, o que eu tenho me apegado nos últimos meses aí de construção dessa empresa é me apoiar realmente em pessoas em que eu possa me espelhar, as parcerias que eu posso estar realizando. E eu acredito que está vindo uma turma aí que vai fazer essa diferença, que vai começar a se incomodar com as coisas, né? Eu tenho bastante contato com os alunos da graduação. Isso é muito bom também, a gente ter o contato com quem tem a experiência e com a cabeça inovadora, fresquinha, né, de quem está chegando. Então, O perfil dos jovens de hoje é bem diferente do nosso, né, Flávia? Eu acho totalmente que diferente. precisa mesmo, porque essa questão do empreender vem de encontro, porque eles são jamais, né, que nem fala assim, soltos, preza pela liberdade, eles gostam de desafio, né, de Sim. mudança. Então, assim, tem tudo a ver. Eu acho fantástico, assim, eu acho que tem que ter mesmo.
essa parceria com a faculdade, né, para os alunos poderem ter contato, saber que existe, né, outras coisas além da assistência e da pesquisa, né? Sim, é uma turma que está chegando que tem o acesso à informação muito fácil. Então, é igual quando a gente vai dar uma aula para eles estão conferindo ali no Google o que, que é aquela palavra que ela falou e já corrige a gente no momento. Então, é por isso que eu disse lá no começo da nossa live que aquele profissional acomodado, aquele enfermeiro que chega, vamos colocar uma situação que eu via muito, né? O enfermeiro chega, pega o plantão, passa a visita, e vai para o postinho e lá ele aguarda as intercorrências fazendo as suas evoluções. É um tipo de profissional que ele não vai mais ter tanta abertura no campo profissional, porque vai se exigir uma outra postura, né? Aliás, a postura é algo que na graduação a gente precisaria começar a ter essa abordagem de como que a postura profissional, assim, ninguém precisa, é lógico, andar como se fosse num desfile de moda. Mas a gente precisa, né, Carla? Saber se posicionar, saber falar com as pessoas, se apresentar, né? Não se apresentar de qualquer forma, cuidar do cabelo, né? Não tem condições, assim, prende o cabelo, não vamos andar descabelado, né? Poxa vida, a unha, não deu para fazer a unha, tá descascando, vamos tirar esse esmalte, vamos lixar essa unha, é melhor estar sem esmalte do que estar com uma unha aí pela metade, não é mesmo? Cuidar da aparência, do jaleco, da roupa, ter mais asseio, não é verdade? Com o calçado que a gente está, dar uma limpada, né? Eu acho que, assim, a questão da aparência e da nossa postura, porque nós somos a vitrine. Nós somos a vitrine, seja da empresa ou pessoal. A primeira impressão, as pessoas vão olhar para você e vão olhar e falar, poxa, é uma pessoa, né, que eu posso confiar a minha vida. O primeiro impacto que a gente tem é a nossa imagem, a nossa aparência. E ainda mais quando a gente se forma, que a gente é novinha, né? Você se forma ali com 21, 22 anos, né? Você já fica assim, nossa, você se forma, né? Você já sai da faculdade, aí você já é líder de uma equipe, você tem toda aquela responsabilidade, né? Então, realmente é muito importante mesmo a postura, tanto a física, né, a aparência física, quanto a questão da habilidade do relacionamento. Uma coisa que, Sim. Nossa, menina, no coach, nossa, eu aprendi tanta, menina. Eu vou empreender muito ainda nessa enfermagem, você vai ver. Porque, menina, as coisas que eu aprendi, se a enfermagem soubesse, mas olha, meus projetos, Flávia, tá? Só isso. E assim, tem tudo, você tem muita razão, sabe? Precisa de tudo isso. E assim, os projetos, igual as pessoas vêm, me dão muitas ideias, e assim, os projetos a gente precisa ter cautela, porque senão a gente atropela, né? Então, assim, é lógico que eu tenho minhas metas, e isso é importante para quem quer empreender, que as metas sejam claras e que elas sejam a curto, médio e longo prazo. Então, quando eu estabeleci o meu CNPJ, é claro que lá tem o meu KNAI e tem mas que já está registrado lá, né? Então, assim, é algo também que tem que ficar muito claro para quem quer empreender. É claro que você já está empreendendo, uma colega coach, e assim, tem muitos projetos que ainda virão, e é uma maturação, um processo de maturação profissional, pessoal, e a gente não pode querer dar um passo maior que a perna, né? A gente tem que ter cautela. Sementes, né? Sim, com certeza. Plantando a semente, a gente vai chegar um momento que a gente vai colher. E assim, se eu posso deixar um recado aí pro pessoal, que dialoguem mais, conversem mais entre si. O enfermeiro, ele precisa mais de diálogo, procurar se inspirar naqueles que estão tentando fazer algo diferente,
procurando inovar. Eu acredito que, por exemplo, nós duas somos duas pessoas de muito fácil acesso em São José do Rio Preto. As pessoas conseguem nos contatar, trocar ideia, pedir sugestões. Hoje eu vejo uma movimentação aí, tem vários enfermeiros de outros estados que me procuram, a gente troca ideia. E eu acho que é isso, a gente precisa ter essa rede de contato, que é o networking, né? A gente precisa estabelecer isso e fortalecer mais, chegarmos aí em representatividade pública, política. A gente precisa lutar por isso também, nos apoiarmos, para realmente a gente poder dizer sobre a questão do empoderamento. Aí sim, com as atitudes, aí sim eu apoio a questão do empoderamento, sim. Ai, com certeza. Nossa, que delícia, Flávio. Ô, Flávio, e aí, né, então, se alguém aí, algum enfermeiro, né, que estiver vendo aqui a nossa live hoje ou amanhã, né, porque essa live vai ficar salva, né, pessoal aí que quiser, né, às vezes assim, entrar em contato com você, né, te mandar alguma mensagem, né? Às vezes que estiver pensando, que tiver dúvidas, né? O pessoal então pode estar entrando em contato com você para estar conversando, porque é difícil, né? Como você falou, né? Tem que ser pensada, tem que pesar os prós e contras. E realmente, às vezes, a gente fica meio perdido assim, não sabe com quem conversar. Porque, dependendo da pessoa. Não, eu imagino, você deve ter ouvido isso de alguém. Você largar, né? Que nem você saiu do hospital, já foi para empreender, porque você saiu, né, do hospital, foi trabalhar com curativo lá, como é que é coisa comercial? Assessoria técnica. A gente fala a gente que não, a gente fala representante, né? Mas não é assessoria técnica. E aí depois, né? Isso daí já é uma coisa. Aí depois, né? Você tava como, né? Coordenação já tal, né? E de repente sair disso, né? Com certeza, dependendo com quem você conversa, a pessoa vai te jogar um pau de água fria. Ela vai falar, você é louca? E, com certeza. Então, assim, então é importante a gente conversar com as pessoas certas, né? E você é uma pessoa certa para isso. Então, o pessoal aí pode, né, te mandar um direct, uma mensagem, né, conversar, né, com você sobre isso, principalmente, né, que você está trilhando esse caminho aí, já passou com certeza por muitas pedras, né? Sim. Vencido todas elas. Com certeza. O balde de água fria, ele sempre acontece, às vezes de quem a gente menos espera, de quem a gente acredita que mais confia em você, mas a gente tem que também levar em consideração as pessoas que te apoiam, que geralmente, às vezes quem te apoia não é quem vai dizer, não, você está no caminho certo, é quem vai te puxar, dar um puxão de orelha mesmo, e falar, acorda, né? O bom amigo, ele te dá os conselhos necessários. Eu costumo falar isso pro meu pai, que às vezes eu fico brava com o que às vezes ele me fala, mas eu sei que é com muito carinho, que ele é um administrador de muita excelência. Eu sigo muito, assim, me espelho muito na trajetória que ele teve, né? Então, às vezes, quem vai te dar um puxão de orelha é aquele que mais quer o seu bem. Então, saiba conversar com as pessoas corretas, fazer as parcerias corretas. Empreender, sim, é viável dentro da enfermagem. E para quem, assim, tiver interesse, o pessoal já sabe, é só me mandar um direct, sabe como me contatar. Quem for da nossa região pode marcar um café, pode ir lá conhecer meu consultório. Eu vou querer ir conhecer. Eu posso ir também. Claro, eu não conheço, eu tô doidinha para ir lá conhecer, Flávia. Eu vi né, no teu Instagram, lindo, achei lindo. Nossa. É muito simples, é muito modesto, mas assim, tá dentro das minhas possibilidades nesse momento. E a gente vai fazendo as coisas de acordo com as possibilidades, né? Conforme vai sendo possível. Mas é um ambiente que, assim, não vai faltar um café e uma boa conversa. Eu estou à disposição e claro que eu te espero lá com certeza. E quem mais puder ir lá me prestigiar. Gosto muito de receber as pessoas lá no meu consultório e mostrar um pouquinho do meu espaço.
É muito bom, assim, eu amo muito a enfermagem, né? Eu falo assim, a enfermagem é meu primeiro amor, né? Com relação à profissão, né? A enfermagem é o meu amor, é o meu primeiro amor, né? E o coach foi o segundo, né? Que surgiu depois aí. E eu falo assim, nossa, a gente fica muito feliz, né? Eu, quando eu fiquei sabendo, né, que você tinha aberto essa empresa, né? Saído da empresa que eu trabalhava e aberto essa empresa, nossa, fiquei tão feliz. Falei, nossa, eu não acredito, né? E que você estava trabalhando com laser, sabe? Falei, nossa, que legal, porque não se tem muita referência de enfermeira que trabalha com laser, né? E é uma coisa assim que nem tão antiga, né? E nem Sim, falou que vem crescendo tanto, sabe? Tem um potencial tão grande, né? Então, assim, E aí eu lembro de você lá na UTI, né? Na emergência, e é muito bom, né? É muito gostoso ver a evolução realmente das pessoas, o caminhar, e com certeza a gente torce sim. muito, né? Eu torço muito por você. Agradeço muito, né, esse nosso bate-papo aqui. Eu acho que é muito importante, porque poucas pessoas talvez tenham essa visão dessa possibilidade, né, que existe Sim. esse outro caminho. Né? Às vezes a pessoa não está satisfeita na assistência, onde ela está, vai procurar, né? Tem outros caminhos, né? Vamos procurar, vamos Sim, conversar. Né? Não precisa ficar, ele vai ficar ali o resto da vida reclamando, né? Vamos entrar em ação, é. né? A gente tem uma outra enfermeira empreendedora aqui, que é a Ingrid, olha, ela. Que engraçado, né? A Ingrid, ela foi minha professora na minha pós de auditoria, ela também é uma consultora, presta consultoria em municípios, então é uma outra empreendedora aí na nossa região. E assim, cada vez mais isso vai se ampliar, a gente vai ter orgulho aí de falar das nossas colegas, e é um processo de crescimento, né, de uma profissão tão antiga, e a parte comercial eu acho que é um campo bastante interessante para a enfermagem, a gente tem uma versatilidade muito grande, com relação a trabalhar com produtos. É algo apaixonante. Então, é algo também a se pensar para quem está pensando aí em empreender, como funcionário, como até proprietário de uma empresa. É algo bastante interessante, fica a dica aí. Então, assim, eu acho que a gente precisa realmente só buscar ampliar o leque, estudar um pouquinho, sair, pensar fora da caixa, É. realmente as coisas começam a acontecer, começam a ficar mais claras. Então, assim, pensar fora da caixa, inovar, essa é a diferença de um empreendedor e um empresário que eu falei lá no começo. Empresário é quando a gente abre um negócio, o empreendedor ele precisa se inovar a cada momento. Então, sejamos empreendedores, seja no nosso empreendimento ou até mesmo no nosso local atual de trabalho, a gente pode empreender. Eu quero ver muita gente ainda empreendendo e se precisarem de mim, eu estou à disposição aí para auxiliar. No que eu puder, afinal, eu também estou em fase de amadurecimento, né, Carla? Vamos todo mundo junto, gente. Eu também. Vamos aí nesse caminho, É, né? vamos fazer um congresso. Hã? Vamos fazer um congresso de empreendedorismo. Assim que a Vamos fazer quarentena um deixar. congresso online. Já participei de congresso online, muito bom, viu? Tem essa. Até porque a gente não sabe até quando vai durar tudo isso, né? Então a gente, ou seja, tem que se inovar. Por exemplo, eu não posso Sim, ficar com o consultório fechado. Então a gente sim. precisa se inovar, né, nas nossas atividades. Então a gente não sabe até quando isso vai durar. Vamos inovando aí, vamos bolar, né, um congresso online de empreendedorismo para a gente poder entrar mais nos assuntos, né? Aprofundar mais. Vamos sim, ó. Já fica a dica aí. Vocês ficam de olho que depois nós vamos amadurecer essa ideia aí e vamos pôr ela para funcionar. É isso Adorei a aí. ideia. Já tenho um monte de coisa aqui já Opa, pensando nisso. bacana. Ai, que ótimo, que delícia, gente. Quando, Quero quando junta, agradecer. quando junta os Pode falar. empreendedores, quando junta empreendedor, só sai ideia, começa a ideia, né? Começa a brotar as ideias. Quando alguém me dá uma ideia, eu já faço meus roteiros, fico maluca aqui, porque fica brotando, né? Fica fervilhando as Não, ideias menina, aqui. eu aprendi, eu tenho uma ideia, eu aprendi a anotar. E aí eu anoto tudo Isso. aqui na nota do meu celular.
E aí agora eu ganhei, né, um celular aqui do Dia das Mães, porque esse meu aqui não tá mais atendendo as minhas necessidades, né? E aí eu tava vendo as notas para passar. Menina, só mas tem tanta ideia, tanta ideia. Eu falei, nossa, agora eu vou pôr tudo isso aqui, vou priorizar e tô rodando, vamos pôr elas para virar Até quando realidade. sonha. Até quando sonha, tem que parar e ir lá no meio e anotar. Tem, porque senão some. A ideia do jeito que ela vem, ela vai. É verdade. Né? Verdade. Flávia, muito obrigada, tá, por esse papo delicioso. Eu tenho certeza que foi muito rico, né, essas dicas aí, porque, nossa, é muita coisa que tem que pensar, né? E realmente, assim, sozinha não tem como. Você precisa mesmo ter um direcionamento, conversar com as pessoas certas, né? Que nem essa dica que você falou do contador e dos locais que a pessoa pode procurar, né, para fazer aí até desde cursos gratuitos, né, até cursos pagos. Muito bacana. E tudo que você falou, que você compartilhou com a gente, a sua disponibilidade, né, de estar aí recebendo a gente, de estar ajudando, né? Muito obrigada mesmo. E também muito obrigada pelos prêmios que você doou. Né, gente? Ó, já falei, quem não está concorrendo ao sorteio, vai lá no meu post, tá? É um post preto escrito profissionais de enfermagem verde, mais outras coisas lá. Tem no meu stories ou no destaque, tem as regras do sorteio. A Laser Help, né, a Flávia aqui, ó, doou 3 pacotes com 3 sessões cada de libterapia, que é a do momento agora, né, Flávia? É o soro da juventude, todos os famosos aderindo aí a essa terapia, e quem faz não me larga jamais. Tá vendo? Você merece, você já tá no sorteio. Se você não tá concorrendo, vai lá, vê esse post, vê as regras, segue as regras lá para você participar. Quem sabe você não vai ser o sorteado, né? Eu que estou promovendo a semana, eu acho que não vou poder participar. Mas no dia que eu for lá te conhecer, você faz um ano em mim só para eu ver como é que é. É só programar. É lógico que você vai ter uma colher de chá, minha amiga, com certeza. Ai, que bom, que delícia, tá vendo? Eu agradeço muito, viu, Carla? Eu agradeço muito pela oportunidade, fiquei muito feliz com o convite. E no que você precisar, você pode contar comigo aí para os seus projetos. Eu fico à disposição. Ai, obrigada, brigadão mesmo. Bom, pessoal, então nós vamos terminando por hoje, né? Já está aqui quase dando a hora, falta 3 minutinhos. Quero então lembrar vocês, né, do presente gratuito que a Denise Abreu, que é minha coach, é minha amiga de mentoria, né, do coaching, que ela está fornecendo, ela está dando esse e-book, né, eu vou estar escrevendo as instruções para vocês, tá? É um e-book. Cadê onde eu marquei o nome aqui? O e-book chama Como Cuidar do Outro Sem Esquecer de Mim, né? Muito lindo, que fala, né? Tem algumas dicas, né? Alguns passos das pessoas que têm, né? Que são cuidadores, né? Pessoas com demência, né? Com doenças aí crônicas degenerativas, porque ela passou por isso e ela colocou tanto a experiência dela quanto as técnicas do coaching para ajudar a passar por isso de uma maneira mais leve, né? E também convidar vocês para amanhã, né? Amanhã é o nosso último dia. Amanhã vai ser às 8h30, tá bom? A live de amanhã vai ser um novo olhar para a enfermagem. Aí vai ser comigo. Eu vou usar aí, né? Tá fazendo essa 1 horinha aí com vocês, né? Vai ser uma live aí onde eu vou estar aplicando, né, o meu conhecimento de coach, né? Junto com toda a experiência que eu tenho da enfermagem, né? Se você é velho, imagina eu, né? Eu já esse ano vou fazer 20 anos de formada. Mas olha, nem sinto, viu? Nem sinto. Eu sou uma criança, uma adolescente. Quando eu olho, eu lembro de mim na faculdade, vendo as enfermeiras saindo do HB com aquele jaleco azul royal. E eu sonhava, um dia eu quero pôr esse jaleco. Já se passaram 20 anos, né? Tá bom. Já denunciou a nossa idade, já tá ótimo, né, Carla? Não, nós estamos na flor da idade. Agora é que começa. E você sabe que passou tão rápido também para mim esses 16 anos e parece que foi ontem, é muito rápido.
É muito rápido. Muito rápido. Bom, pessoal, 15 segundos. Grande beijo, obrigada pela sua participação. Pergunta, pode mandar para a Flávia ou para mim. Se você gostou, compartilhe, curta e eu te vejo amanhã. Beijão. Tchau, tchau, Flávia. Beijo para você. Tchau,